Caros amigos, sejam muito bem-vindos ao Ateliê Canroyan. No vídeo de hoje, eu vou responder a alguns de vocês dizendo 7 cuidados com o seu instrumento. Claro que o cuidado está muito mais relacionado ao que você não deve fazer do que o que você deve fazer. Existiriam infinitos cuidados, mas eu vou passar para vocês alguns cuidados com o instrumento de vocês, tá bom? Espero que gostem. Recados rápidos, agradecimento por nos acompanharem e podem sim nos enviar instrumentos de onde vocês estiverem para ajuste. A gente recebe do Brasil e do mundo todo. Só entrar em contato com o WhatsApp através da descrição, tá bem? Vamos lá. Primeiro cuidado que você tem que ter com o instrumento é o ajuste. Tá? Não adianta tentar falar de cuidado se o instrumento não estiver ajustado. Não adianta nada. Você precisa ajustar o instrumento, sonorizar o instrumento. Na verdade, você não vai fazer isso, você vai enviar. Quando eu falo isso, é uma força de expressão, né? E aí eu vou fazer o ajuste para você e vou te enviar o instrumento de volta. Então, o primeiro cuidado é o ajuste com o instrumento. Estudar sem ajuste, tocar sem ajuste é um erro muito grande que muitos músicos cometem, que faz com que a sua carreira como instrumentista seja curta ou não exista, tá bom? E aqui vou pedir ajuda para os caros amigos. Muitos irmãos nossos aprenderam ali na simplicidade, na escolinha e tal, e eles aprenderam sem ajuste, da maneira mais difícil. E aí na cabeça deles, eles acham que o aluno deles tem que aprender sem um ajuste. Assim, eu fiz isso, meu aluno também tem que fazer. De um fato não se deduz um valor, né? Então a gente não consegue dizer porque teve um mérito de aprender assim, todas as pessoas vão ter que aprender sem ajuste, tá? Então ajudem a divulgar esse vídeo, ensinem para esses irmãos que é muito importante o ajuste. Primeiro, cuidado com o seu instrumento. Segundo, vão rir, é análogo ao primeiro, é manter os ajustes, tá? Como que se mantém? Sempre fazendo a manutenção periódica, como a gente explica, tá bom? E assim, o terceiro é análogo ao segundo, que é manter a inclinação do arco e a troca da corda. Quando você faz isso, você está mantendo os demais. Muitas das vezes eu recebo clientes aqui, ou enviam, outro dia me enviou um arco que eu abri, falei, meu Deus, essa crina nunca foi trocada, esse arco é antigo. Eu perguntei, quanto tempo eu vou estar com essa crina? Ele falou, é 30 anos, eu nunca troquei. 30 anos, ele deveria ter trocado 60 vezes de crina, a média a cada 6, 8 meses, 180 a 220 horas de uso. A crina, a mesma coisa. Tá? Então, trocando a crina, trocando a corda e fazendo a manutenção periódica, você está fazendo a manutenção do seu instrumento. O quarto ponto que você vai fazer para manter o seu instrumento é limpeza. Tá? Mais uma vez, existem diversas visões, né? E eu respeito, né? Mas eu recomendo que você, se o violino já foi limpo, ajustado, você só faça a limpeza com a flanelinha seca, tá? Não passa nada, não passa nenhum produto. Eu sei que tem gente que recomenda, mas aqui que passam muitos instrumentos, eu vou até começar a documentar agora a quantidade de maneira estatística e vou filmar. Muitas das vezes os instrumentos chegam aqui mutilados, porque passaram álcool, porque passaram alvejante, porque passaram algum produto, tá? E esse produto estragou o instrumento. Então, só manter ele limpo com flanela seca. Esse é o meu humilde interpretar, tá bom? Quinto cuidado que você tem que ter é deixar o instrumento sempre afinado. Por quê? Às vezes, as cordas soltam, e aí o cavalete solta também, e aí todo o instrumento desmonta, e a alma pode sair fora do lugar. Então, na medida do possível, guarde um instrumento afinado. Não que você vai ficar encanado, nossa, eu estou aqui jantando fora e meu instrumento está lá desafinando, eu tenho que correr para afinar. Não.
Você vai fazer isso quando você puder, né? Obviamente. Deixando o instrumento desafinado, a probabilidade da pressão sair do cavalete e ele deslocar é menor, tá bom? Então, essa é uma questão. Manter essa questão da limpeza. Próxima questão, local adequado, tá? Você tem que sempre guardar o seu instrumento num local adequado. E aqui eu já falei algumas vezes, né? Às vezes a gente toca muitas horas e fecha o instrumento no estojo, só que o instrumento passou horas absorvendo o seu suor, ele precisa respirar. Então é interessante que você deixe ele um pouco fora do estojo para ele respirar, tá bom? E aí ele vai poder respirar. Porém, todavia, entretanto, se fora do estojo tem uma oscilação térmica muito grande, e aí você vai precisar ver o que é melhor. Entendeu o que eu quis dizer? Ele tem que respirar, mas tem que analisar se fora do estojo não tem uma oscilação térmica. Basicamente, isso é o que você deve fazer, tá? Ademais, é o que você não deve fazer. O que você jamais deve fazer, eu já gravei vídeos aqui explicando, mas são aquelas obviedades, não mutilar um instrumento, não passar nenhum produto inadequado. Eu sou insistente nisso porque eu já vi muitos instrumentos perderem o verniz. Já vi gente ensinando a passar álcool, né? E eu garanto para vocês que quem ensinou a passar álcool não vai se responsabilizar se você arrancar o verniz do seu instrumento. Quando houve a pandemia, né, inclusive por curiosidade, pandemia, pan significa todos, né? Grego. Epidemia numa localização particular, pandemia em todos, por isso que se chamou pandemia. Eu fiz um vídeo ensinando a limpar a mão com álcool, né, e esperar secar antes de manipular o instrumento e não passar álcool no instrumento, porque eu recebi centenas de instrumentos todos manchados, porque ensinaram a passar álcool. Quem ensinou a passar álcool não vai pagar esses ajustes, esses restauros. Duvido que vai. Não, duvido, tenho certeza que não, porque já não pagou. Os músicos já gastaram. Então, cuidado com o que você ouve. Às vezes o pessoal é muito teórico e pouco prático, né? Como se diz, na prática a teoria é outra, né? Então, eu posso falar assim, não, legal. Estava conversando isso com um caro cliente nosso que é dentista. Posso ensinar para vocês a passar uma massa abrasiva aqui? Ficou lindo, tá bom. Ficou lindo, concordo. Mas a abrasividade tira uma camada do verniz. Se você faz isso, você vai afinando o seu verniz. Estava falando com esse caro cliente nosso que é dentista, para amarrar o assunto. Tem um pessoal que falando passar pó de café no dente e depois limpar para você branquear o dente. Legal, você branqueia, você clareia, mas você destrói o esmalte do seu dente. Se tiver algum dentista aqui, pode comentar. Então, às vezes, o pessoal dá soluções que literalmente você resolve num ponto, mas não resolve no outro. A limpeza de crina, já falei disso, né, num vídeo. Você até limpa a crina com álcool, mas você resseca a crina. Então você cria uma solução criando um problema. Você tem um efeito colateral muito grande. Legal, eu estou tomando um remédio aqui muito bom que eu vou emagrecer, beleza. Só que esse remédio faz a pessoa ficar pirada. Existe, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as soluções mirabolantes, né? Por isso que eu recomendo que esse tipo de polimento profissional, esse tipo de polimento seja feito por um profissional. Agora, com esse exemplo final, eu vou amarrar e todo mundo vai fazer. Até quem defende esse tipo de trabalho. Você pode polir o seu carro todo dia? Não, porque quando você pule, você afina a pintura, entre aspas, né? Por que o carro tem que ser alguém que é especialista em polimento, cristalização, que faz, e o instrumento não? O que é mais delicado, um automóvel ou um violino? Entenderam a questão? Então tem que tomar muito cuidado com o que se ouve.
e com o que a gente faz, tá bom? Esses são os meus conselhos, cada um podem ficar à vontade e é um prazer tê-los aqui. Espero que tenham gostado, até breve.